Amém. Você pode se assentar. Obrigado, Ministério de Música. Aleluia. Eu estou animado, eu estou empolgado com tudo aquilo que o Espírito Santo vai fazer nessa tarde. Eu creio, Ele colocou coisas no meu coração, tem coisas borbulhando, fervendo aqui, e eu oro para que eu consiga transmitir tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Eu estou empolgado, como a Giovana falou, se você não está com expectativa, aumente a sua expectativa, porque nós servimos a um Deus que nos surpreende. Amém. Nós servimos a um Deus que sempre tem mais para nós. Ele é um Deus abundante. Quando ele vai na vida, é vida com abundância. Deus tem mais para você. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é o seu pensamento, mas deixe tudo lá fora. Você chegou aqui. Então faça valer a pena a palavra de Deus. Não olhe para mim, não olhe para o meu tamanho, que não vai te motivar muito, mas olhe pela palavra de Deus saindo da minha boca, porque essa palavra tem poder de transformar a sua vida. Amém, irmãos? Eu estava meditando nesses últimos dias, uma palavra que saltou no meu coração, foi sobre liberdade. Eu acho que a gente precisa compreender melhor o que é liberdade. O que é liberdade conquistada por Cristo Jesus. Eu tive uma experiência alguns meses atrás. Nós estávamos lá no Centro de Treinamento Bíblico Rema, dentro do presídio, lá no Rema Prisional, em uma aula de consagração do 2º ano. E naquela aula de consagração, naquele ambiente, aquela atmosfera, uma atmosfera livre. Uma atmosfera de liberdade, de maneira que eu nunca vi igual. Que eu fiquei, nossa, olha que irônico. Uma atmosfera de liberdade, a maior liberdade que eu vi em termos de atmosfera. Pessoas rendidas, pessoas ajoelhadas, pessoas chorando, pessoas cantando. Liberdade dentro de um presídio. E com isso eu comecei a meditar sobre se nós entendemos exatamente o conceito de liberdade. Ou o que de fato é liberdade. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem comigo. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? Vamos começar daí. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu vou ler de novo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E esse versículo, quando eu li esse versículo, eu sempre achava, desculpa a franqueza, mas eu sempre achava o versículo um pouco óbvio. Por quê? Vamos para pensar comigo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas é claro, seria para quê? Para que Jesus Cristo nos libertasse se não fosse para a liberdade? E sempre quando eu meditava, eu tinha essa visão, que parecia que estava falando a mesma coisa. Só que, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Porque muitas das vezes, mesmo tendo sido livre por Cristo Jesus, nós ainda estamos presos. Às vezes nós estamos presos a circunstâncias, às vezes nós estamos presos a pessoas, às vezes nós estamos presos a situações que quando nós vemos nós não conseguimos sair. Tentamos, é como se estivesse batendo na parede. Sempre mudar, eu já tentei de tudo e nada deu certo. Então Jesus Cristo já nos libertou, mas muitas das vezes nós ainda estamos presos. Ainda nós não estamos assumindo a condição que Jesus Cristo conquistou para nós. Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário a nossa liberdade completa em todas as áreas. Circunstâncias não tem que nos prender, pessoas não tem que nos prender. Ah não, mas o que vão pensar de mim, da minha reputação, se me verem ajoelhado na igreja, se eu me entregar totalmente, o que vão pensar? Ei, não, você é livre, irmãos. Você é livre por Cristo Jesus. Não temos que estar mais presos, porque nós já fomos libertos por Cristo. Só que não é na força do nosso braço. Não é de qualquer forma, não é na nossa força, do nosso muque, não. É por aquilo que Cristo fez. Amém? Eu quero dar um exemplo, vou começar com isso. Vinícius, me ajuda aqui. Eu gosto muito de exemplo para poder fixar e você nunca mais na sua vida esquecer. Vamos lá, Vinícius, eu quero te prender. Vem cá. Isso aqui é uma algema. Vai ficar preso. Às vezes, nós estamos em circunstâncias e situações que nós nos vemos presos. Vai dar? Prender bem direitinho. Olha o tamanho. Sumiu, boa ideia. Fica aqui. Às vezes nós nos vemos em circunstâncias na nossa vida, como eu falei, presos. Às vezes nós estamos presos sempre em preocupação. Às vezes estamos presos em contas, em uma enfermidade, em uma dor que sempre vem, querendo nos prender. E algo interessante com relação à algema, tenta sair, faz força. Vão até forte, tenta sair. Quanto mais força você faz para sair de situações que muitas das vezes você está preso, mais vai doer.
Quando você tenta fazer no seu próprio muque, no próprio braço, por mais forte que você seja, você não vai conseguir. E é isso que nós nos deparamos. Com situações nós queremos dar o nosso jeitinho. Não, deixa que eu consigo. Eu vou me entregar ao Senhor, mas eu vou me entregar só essas áreas aqui. Aqui eu me viro. E muitas das vezes nessas áreas nós continuamos caindo, se machucando. Por quê? Porque o que nos faz livre não é a nossa força, não é aquilo que nós fazemos, deixamos de fazer. O que faz livre é a verdade da palavra que nos libertou. E no nome de Jesus a gente consegue. Tá apertado demais? Você foi fazer força? Sermos livres. Amém, irmãos? Agora, existe algo muito interessante. Deixa eu te prender de novo aqui. Eu gostei. Muitas das vezes, a palavra chegou em nossa vida. Pode ficar assim. A palavra chegou e essa palavra nos libertou. Nós nascemos de novo, nós somos livres. Só que, mesmo sendo livre, mesmo com as algemas abertas, se nós não tivermos o conhecimento que nós fomos livres por Cristo Jesus, nós vamos continuar presos. E por mais que faz força tentar sair. Por mais que tente fazer força para sair, a algema está aberta. Ele está livre, mas continua preso. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a verdade. Porque é o conhecimento da verdade e da nossa condição de livres em Jesus que nos liberta de verdade. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Pode sentar, uma salva de palmas. Muito obrigado. Cadê? Amém, irmãos? E é dessa forma, irmãos. Nós já fomos livres, nós conhecemos o versículo clássico lá de João 8,32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entenda que existe uma relação entre liberdade e ser verdadeiramente livre. Porque muitas das vezes, como eu falei, nós já somos libertos por Cristo Jesus, mas continuamos de uma condição de preso. E a palavra da verdade, essa palavra nos liberta. Amém, irmãos? De verdade. Eu gostaria de abrir mais uma passagem lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Abra comigo. Lucas, no capítulo 4, versículo 18, nós vamos avançar. Lucas 4, versículo 18, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui você conhece bem a passagem, o contexto. Jesus estava na sinagoga e ele achou no livro, ele abriu lá em Isaías 61 e falou coisas sobre ele. Ele disse que o Espírito está sobre mim pelo que me ungiu. Jesus foi ungido para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação. O propósito de Jesus Cristo aqui na terra foi nos libertar. Por isso que a Bíblia fala que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Sabe, nós antes estávamos presos no império das trevas. Estávamos presos seguindo a vontade, seguindo o curso desse mundo, seguindo a forma desse mundo. Mas Jesus Cristo veio e o propósito dele foi nos libertar. E muitas vezes, minha professora de português está ali, eu quero nem olhar para ela, me corrigiu várias vezes com relação, eu falar muitas vezes, obrigado. Muitas vezes nós estamos pregando a palavra, pregando o evangelho, as boas notícias e tiramos Jesus do centro. Jesus é o centro do evangelho. A cruz, tudo aquilo que ele conquistou na cruz é nosso direito, irmãos. Foi de verdade. Às vezes nós recebemos uma palavra dentro da igreja que Deus falou tal coisa para você. Nós recebemos, Deus não pode mentir. Amém, verdade, Deus não pode mentir. Só que nós não temos total confiança em entender, Deus não pode mentir. Isso não é brincadeira não, se ele prometeu, ele vai cumprir. Tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na nossa vida, irmãos. Essa é a verdade. E Jesus veio para mostrar isso. Ele veio para nos tirar do império das trevas. Você não está sujeito às circunstâncias. Você está sujeito somente ao Senhor. Amém. O Espírito Santo tem que ter liberdade em nossa vida. A Bíblia fala, onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. E essa liberdade que Jesus Cristo veio nos trazer. Nós estávamos presos no pecado, cativos, só que Jesus nos tirou desse lugar. Jesus conquistou e esse nome nos tira desse lugar. Amém? Vamos avançar mais um pouco? Eu gostaria de ler lá em
quero falar um pouco sobre, como eu já falei, sobre a verdade. Nós vamos devagar, eu preciso firmar uma base aqui para depois a gente avançar em umas coisas mais profundas daqui a pouquinho. Vamos lá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em João capítulo 17, versículo 17, Jesus orando, ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Isaías 55, versículo 11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Sabe, irmão, nós precisamos acreditar naquilo que Deus disse, precisamos acreditar na veracidade da palavra. Se alguém de confiança te promete algo, você tem certeza que vai se cumprir. Alguém te prometeu algo, eu vou te dar tal coisa. Se você confia no caráter dela, você pode ficar tranquilo, porque aquilo que ela prometeu vai se cumprir. E às vezes nós olhamos para aquilo que Deus falou e vemos, é verdade, é muito bonito, mas não sei se é realmente assim. E eu queria falar alguns versículos, um pequeno estudo, um resuminho da verdade da palavra de Deus. Vamos pensar na cruz. O que aconteceu na cruz de Cristo, quando ele foi crucificado? A gente conhece bem a história, eu pontuei alguns fatores que aconteceram na cruz, você confirma, se eu estiver errado, a gente pode conferir pela palavra. Vamos lá. Jesus foi crucificado com ladrões. Você lembra disso? Que tinha um ladrão à sua direita, outro ladrão à sua esquerda, uns malfeitores da época, pessoas que transgrediam a lei. Jesus foi crucificado com ele. Amém? Outra coisa que aconteceu, que quando olhavam para Jesus, eles balançavam a cabeça. Falam até de meneavam a cabeça, falavam assim, não é esse o rei dos judeus? Livra-te a ti mesmo. Pessoas zombavam dele, falavam dele, olha só como pode ele ser o rei, sai daí, você não fez milagre, sai daí. Não foi isso que aconteceu? Outro fato, Jesus tinha uma túnica, e era uma túnica tão bela que os soldados lançaram sorte sobre as vestes de Jesus. Você lembra disso? A gente vê isso nos evangelhos. Outro fato que aconteceu, Jesus teve sede e deram vinagre para Jesus beber. Quantos conhecem isso na palavra? Um outro fato, Jesus fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Está confirmado? Você lembra disso? Um outro fato, nós vamos avançar, que quando os soldados eles quebravam os ossos normalmente, para testificar se a pessoa estava morta. Só que os ossos de Jesus, nenhum dos ossos dele foi quebrado. Você consegue compreender isso? Está comigo até aqui? Você concorda que está lá no Evangelho, inclusive está lá, posso citar para vocês, lá em Marcos capítulo 15, lá em Lucas 23, lá em João 19, lá em Mateus 27. Você pode conferir, você vai ter todos esses acontecimentos, todos esses fatos aconteceram. Amém? Então vamos abrir esses fatos? Eu quero que você abra comigo primeiro, lá em Isaías 53, 12. Vamos falar sobre a cruz de Cristo. Vamos falar sobre a crucificação. Isaías 53, versículo 12. Eu vou citar alguns versículos e vou pedir para você abrir em outros. Isaías, capítulo 53, versículo 12. Quero falar um pouco sobre a crucificação de Cristo. Diz assim: ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Lembra que a primeira coisa que eu falei foi que Jesus foi crucificado junto com ladrões? Junto com os transgressores? Então a Bíblia já havia profetizado, muito antes de acontecer, que ele estaria aqui, e foi contado entre os transgressores, que ele morreria junto aos transgressores, e ainda fala que ele intercederia pelos transgressores. Você lembra quando ele falou: Pai, não imputa sobre eles esse pecado? Você lembra disso? Então a Bíblia já havia falado o que iria acontecer, muito antes de acontecer, e aconteceu para comprovar que a Bíblia é verdade, que a palavra de Deus não muda. Vamos avançar, eu vou só citar para você, lá em Salmos, capítulo 109, versículo 25, fala assim: e ainda lhes sou opróbrio, quando me contemplam, meneiam a cabeça, balançam a cabeça. Salmos 22, versículo 7, diz assim: zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Exatamente o que aconteceu lá na crucificação de Cristo, em Marcos, no capítulo 15, versículo 29, diz assim: os que iam passando injuriavam-no e meneavam a cabeça. Se cumpriu exatamente como Deus disse. Vamos continuar avançando. Salmos 22, versículo 18, diz assim: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Exatamente o que aconteceu na crucificação de Cristo havia sido profetizado muito tempo atrás.
Salmos 69, versículo 21, diz assim: na minha sede me deram a beber vinagre. Exatamente o que aconteceu na crucificação de Cristo já havia sido prometido muito tempo atrás. A ponto de João, no capítulo 19, versículo 29, diz assim: para cumprir a escritura que disse, tenho sede. E beberam de vinagre uma esponja. Lá em Salmos 22, versículo 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Quem foi que disse isso? Foi Jesus. Mas já havia sido profetizado que ele diria isso muito tempo atrás. Vamos continuar. Diz assim, lá em Salmos, capítulo 34, versículo 20: preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Em João 19, versículo 36, diz assim: e isto aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Tudo o que aconteceu na crucificação de Cristo já havia sido profetizado muito tempo atrás, para poder confirmar a veracidade da palavra. Agora, se tudo isso aconteceu, o que dirá o que Deus prometeu para a sua vida? Muito tempo depois aconteceu a crucificação, mas tudo o que ia acontecer já havia sido dito muito antes pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre acima de toda e qualquer circunstância. Ah, eu recebi uma palavra de Deus que eu vou ser promovido, mas você não sabe como é que é meu patrão. Você não sabe como é que ele nunca vai me promover. Irmão, nós precisamos entender que a palavra é verdade. E a única pessoa que pode estar entre a palavra de Deus se cumprir e o cumprimento somos nós mesmos. E é isso que muitas das vezes acontece. Muitas vezes acontece. Nós temos uma palavra de Deus e somos nós que não permitimos que essa palavra se cumpra. A gente pensa que é o diabo que tem autoridade. Não, Jesus tem autoridade. O nome de Jesus está acima de todas as coisas. O diabo, o que ele faz é lançar uma isca. Como que ele faz? Ele lança uma isca de um sintoma. Ele coloca o sintoma lá. Tenta botar um sintoma de dor de cabeça. Aí, estou com dor de cabeça, pronto. Você deu legalidade para aquela dor de cabeça vir. Tem pessoas que nem sentem sintoma. Mudou o tempo. Vou ficar gripado, nem chegou o sintoma, já está declarando como ela vai estar. Porque a palavra de Deus na sua boca, a sua palavra também tem poder. E acontece conforme nós declaramos, conforme nós confessamos. Isso gera fé em nosso coração. Por isso nós temos que ter o cuidado com a nossa palavra. Porque aquilo que nós falamos, crendo no nosso coração, vai acontecer. Vamos avançar um pouco mais. Eu gostaria de abrir lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Essa foi a introdução para a gente começar a entrar na mensagem. Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Todos acharam? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Diz assim: porquanto o que for pendurado no madeiro será maldito. E continua: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus foi crucificado, foi pendurado no madeiro, para que se cumprisse a Escritura, que maldito for todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Com um propósito, que a bênção de Abraão chegasse até nós. Foi para se cumprir a palavra, para que essa palavra pudesse chegar até nós. Foi para isso que Jesus Cristo foi posto naquela cruz. Foi feito maldição no meio do seu lugar, para nos redimir, irmãos. Pela sua empolgação, eu já entendi. Eu estava meditando sobre ser redimido. E pela nossa cultura, você não vê ninguém falando: eu vou ali redimir alguém. A gente não tem essa cultura. Na verdade, a gente nem entende o que significa ser redimido. Cultural mesmo, não é uma palavra usual. Não é uma palavra que nós usamos: eu vou redimir. E por não usar, nós não conhecemos o significado dessa palavra. Ou, por assim dizer, o sentido. E eu estava orando e pedi ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina, o que é ser redimido?
Me explica de forma que eu possa entender, que possa passar. O que é de fato ser redimido? A Bíblia fala que nós somos redimidos, lá em Deuteronômio 28 tem as promessas de Abraão, tem as bênçãos, e em resumo, nós somos redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Mas o que é ser redimido? O Espírito Santo falou comigo no meu coração, ele disse assim, ser redimido é você ter uma dívida em uma loja. Você tinha uma dívida em uma loja e você não tinha condição de pagar a dívida que você tinha nessa loja. Aí veio alguém, comprou essa loja e te deu para ela ser sua. Ser redimido é você ter uma dívida em uma loja que você tinha que pagar. Veio alguém, comprou essa loja, assumiu, agora a dívida sua é com ele. Ele comprou essa loja e te deu. Ser redimido não é só, por assim dizer, calma, entenda o que eu vou falar, remissão de pecados, mas é uma mudança de posição. De antes escravos para reinar. Antes nós éramos escravos da miséria, estávamos no império das trevas, hoje nós reinamos sobre a miséria. Antes nós éramos escravos da enfermidade e vivíamos tendo que ficar enfermo. Mas ser redimido, a redenção é uma mudança de posição. É agora, antes eu era escravo, hoje eu tenho governo. Antes eu era escravo, eu estava morto nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos segundo o curso desse mundo. Mas hoje nós temos a vida de Deus. Hoje nós reinamos e nós reinamos em vida. Isso é ser redimido, irmãos. Essa é revelação, isso é redenção. Esse é o significado de ser redimido. Você nunca mais vai esquecer. Ser redimido é ter uma dívida. Alguém comprar a loja que você tinha uma dívida e te dar ela para você reinar. Porque antes nós tínhamos uma dívida. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E se nós pecamos, nós tínhamos um salário. Tínhamos algo que nós tínhamos que pagar. Só que a Bíblia fala que o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, Jesus Cristo cravou, encerrou na cruz do Calvário o escrito de dívida. Ele pagou a nossa dívida e nos deu uma nova condição. De maneira que agora nós não somos mais miseráveis. Você é próspero. A sua condição mudou, você não é mais escravo do dinheiro, escravo das circunstâncias. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo. Não, você é próspero. A nossa condição mudou. A mudança da redenção não foi simplesmente ter pago o pecado, foi isso. Só que a salvação é um pacote completo. Deus nos chamou para reinar em vida, de forma que antes nós éramos miseráveis. Hoje nós tiramos pessoas da miséria. Entende que a condição mudou? A posição mudou. Antes nós estávamos embaixo, escravos de circunstâncias. Hoje nós reinamos sobre ela. Por isso que o diabo tenta colocar um sintoma de enfermidade. Porque antes, qualquer coisa que ele mandava, a gente aceitava. Ele dava uma enfermidade, nós aceitávamos. Só que a posição mudou. Por isso que ele não pode contra a nossa vida. Ele só pode se nós permitirmos. Por quê? Porque hoje nós somos o rei. A palavra do rei tem poder. Aquilo que o rei fala tem poder. Por isso que eu citei o exemplo. O diabo tenta lançar uma isca de uma enfermidade. Ele fica com medo, assim, um sintoma. Eu vou lançar. Será que vai pegar? Ele é o rei. Eu estou com medo, mas eu vou lançar aqui. Estou. Pronto. Você determinou como você vai estar. Porque hoje nós temos o governo sobre todas as coisas. Antes nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida e não foi qualquer vida. Foi uma vida com abundância. Hoje nós podemos transmitir vida para outras pessoas. Isso é redenção. E a palavra nos garante isso. Uma mudança de posição. Abra comigo em Romanos 5, versículo 17. Vamos ler sobre isso. Romanos 5, versículo 17. A nossa posição mudou, irmãos. Glória a Deus. Redenção. Diz assim, Romanos 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, irmãos, você não foi chamado para ser qualquer coisa, você foi chamado para reinar e para proclamar as riquezas e as virtudes de um reino. A posição mudou, a sua posição hoje é de rei. Se enxergue como Deus te vê. Deus te vê como um rei. Um rei decreta. Um rei decreta as coisas que vão acontecer. O que você tem decretado? O que você tem falado? O que você tem determinado que vai acontecer? A palavra de um rei é uma ordem. A nossa condição é diferente. Lá em 1 Pedro,
capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi tirado das trevas, irmãos. Na sua vida, entenda algo. Receba algo pela fé, pelo Espírito. Na sua casa não tem que ter trevas, porque você não está mais lá. Você está na luz. E onde você chega, a luz chegou. Por isso que as pessoas muitas das vezes vêm, a gente está no presídio. Você não tem medo das trevas? Não. Onde nós chegamos, onde a palavra chega, luz chegou. E as trevas têm que sair. E na sua casa você pode determinar isso. Determinar, não vai ter trevas. A luz chegou. A luz chegou. Barulho, confusão, aqui não. Aqui reina o Senhor. Aqui o Senhor é livre para fazer conforme Ele quer. Isso é liberdade. Liberdade, existe uma liberdade, irmãos, que ela é superior e definitiva, que vem justamente ao conhecer a verdade. Vem justamente quando nós sabemos quem nós somos, aquilo que nós temos e o que nós podemos. Essa é a verdadeira liberdade, conhecer a verdade e conhecer aquilo que Cristo fez por nós. Jesus veio trazer a luz. Ele fala que Ele era a luz do mundo. E essa luz, por isso que a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa luz nos faz enxergar o caminho. Essa luz nos faz ver qual é a verdade. Essa luz nos faz ver a vida de Deus em nós. Essa é a palavra de Deus. E isso, quando nós entendemos isso, quando nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele nos mostra para onde nós vamos, Ele é a verdade, Ele é quem de fato nós somos, Ele é a vida, nós podemos transmitir a vida que nós recebemos. Amém, irmãos? Eu gostaria de falar um pouco mais que Cristo nos deu liberdade. Abra comigo, lá em Filemão, capítulo 1, versículo 6. Filemão 1, 6. Aleluia. Filemão, capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim: para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. É interessante, eu gosto da versão King James, diz assim: oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que dispomos está em Cristo. Em Cristo, todo o bem que você precisa, todas as suas necessidades estão nele, e nós estamos nele. Quando nós queremos algo, nós precisamos correr para o Senhor, porque nele está todas as coisas. Amém, irmãos? Queria pedir que o Fábio me ajudasse aqui no teclado. Você pode me ajudar, Fábio? Eu quero citar mais alguns versículos aqui, e já estamos encerrando, porque tem coisas mais que o Espírito Santo quer fazer. Lá em Provérbios 9, 10, diz assim: o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno conhecimento. Pleno conhecimento da verdade, pleno conhecimento que Cristo nos libertou. Quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, quando nós conhecemos aquilo que Ele diz a nosso respeito, quando nós conhecemos que Ele nos chamou para reinar, aí nós estamos conhecendo a verdade e sendo libertos verdadeiramente. Foi para isso que Ele nos chamou. Deus não nos chamou para vivermos uma vida presa, irmãos. Às vezes nós estamos presos a circunstâncias, presos a... Eu estava orando e o Senhor falou que muitas das vezes nós estamos presos a dívidas, presos a pessoas. O mal de ficar aqui embaixo que eu sou baixinho. Muitas das vezes nós temos a preocupação, e a preocupação vira e mexe sempre está nos prendendo. Aquela ansiedade, só que Jesus Cristo nos libertou disso. Nossa posição mudou, não é mais de ansiedade, mas é de uma paz que excede todo entendimento. Independente de circunstância, independente do que estiver acontecendo, nós temos direito à paz. Esse reino é um reino de justiça, paz e alegria. Nós temos direito a isso. E o Senhor comentando no meu coração, Ele falou que nós estamos preocupados com a conta de luz, mas o sol Deus nos deu de graça.
Quanto nós pagamos pela água do mar? Quanto custa o oxigênio? Vendemos terras que Deus nos deu de graça. Porque as nossas maiores riquezas foram nos dadas por Deus de graça. Quanto você pagou para ter uma família? Você simplesmente nasceu. Os benefícios da salvação conquistados na cruz do Calvário não veio porque você merece. Veio porque você nasceu de novo. E porque você nasceu, você tem direito. As riquezas, aquilo que Ele tem para você. Não é porque nós merecemos, não é na força do nosso braço. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Coisas nós vamos tentando fazer força. Eu quero me libertar, eu quero me libertar, eu quero me libertar. Calma. A liberdade está em Cristo. Jesus Cristo já nos libertou. E esse conhecimento de quem nós somos, que faz com que verdadeiramente sejamos livres para libertar outras pessoas. Porque o propósito é esse. Eu quero ler o último versículo. Abra comigo lá em Mateus capítulo 10, versículo 8. Mateus capítulo 10, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus, Deus é bom. Mateus no capítulo 10, versículo 8. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graças dai. Você conhece esse versículo? Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graças recebestes, de graças dai. Você recebeu o pagamento da sua dívida de graça. Você não merecia, mas Ele fez por você. De graça você recebeu. Agora existe uma missão que você foi incumbido. De graça você recebeu. Agora de graça você dá. A nossa condição mudou. Antes nós éramos escravos. Hoje nós reinamos, só que um dos direitos, ou uma das atitudes, ou deveres que um rei tem que ter é proclamar o seu reino. Um rei, ele quer expandir o seu reino. Esse é o nosso direito. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós vemos a Jesus, quando vemos tudo que Ele é, todas as coisas boas, o poder que estava em Cristo, como Ele operava, Ele era o Filho de Deus, cheio de amor. Quantas coisas operou, quantas coisas Jesus fez nessa terra, como Ele se movia de íntima compaixão, quantas coisas Jesus fez. Só que a palavra diz o seguinte, lá em 1 João 4,17: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Eu falei tudo isso para chegar aqui. Para chegar que a Bíblia diz que assim como Jesus é, você é nesse mundo. E se tudo que a palavra de Deus diz é verdade, e nós comprovamos isso, assim você é. Você já viu Jesus como preocupado? Com problema, com circunstâncias, com dificuldade que Ele não venceu? Jesus venceu todas as coisas. Assim como Ele é, nós somos, irmãos. Nós fomos chamados para vencer. Nós fomos chamados para estar nessa vitória. Eu estava lembrando, meu irmão menor está aqui, e eu lembro na época do futebol, na época que eu jogava bola ainda, e pessoas queriam, ele era menor, e pessoas queriam me chamar pro time. Só que elas sabiam que se me chamasse, tinha que chamar meu irmão, porque eu queria que ele jogasse junto comigo. Ele era menor, eu queria que ele estivesse no meu time. As pessoas queriam me escolher, mas porque queriam me escolher, ele vinha junto no pacote. Jesus foi escolhido, Jesus venceu, Jesus jogou, e nós como irmãos dele fomos incluídos no pacote. Os mesmos benefícios da vitória, ele ganhava, comemorava, ficava feliz, ficava alegre porque ele venceu, mas ele nem jogou, estava só no campo lá, estava só no time que ganhou. E por estar no time que ganhou, ele pôde usufruir dos benefícios da vitória. Meu irmão, nós não merecíamos, irmãos, não merecíamos, mas ele venceu. Ele venceu, nós estávamos juntos no mesmo time, irmãos. Ele morreu a nossa morte, Ele cumpriu a escritura, e tudo aquilo que foi determinado, tudo aquilo que Deus falou que Ele ia cumprir, Ele cumpriu, mas nós estávamos juntos nele, nós fomos escolhidos nele, irmãos. Nós temos que entender qual é o nosso propósito aqui nessa terra.
Sermos livres para libertar, mas muito mais. Eu estava olhando, o passarinho estava olhando uma ave. Hoje é engraçado que a gente tem a visão do drone. A imagem do drone é interessante que você vê lá de cima. Se você tiver medo, você olha assim, meu Deus, está muito alto. Eu imaginando uma ave, a visão dela, alta. Talvez de imediato poderia ter medo de olhar aquela altura. Olhar os ventos contrários. Olhar circunstâncias que sobrevêm sobre ela por ela estar naquela condição. Mas a ave, ela não tem medo de voar, porque ela foi chamada para isso. Nós não temos que ter medo de reinar, porque nós fomos criados para isso, irmãos. Nós fomos criados para reinar em Cristo Jesus. Nós fomos criados para reinar em vida. Ah, mas se eu me posicionar, o diabo vai vir com uma expressão. Irmãos, você foi criado para o louvor da glória de Deus, para manifestar a glória de Deus onde você estiver. Onde você estiver é um bom local propício para que a glória de Deus se manifeste. A glória de Deus se manifeste onde nós estamos, porque foi para isso que nós chamamos, irmãos. Nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para cumprir a sua vontade, para ser Cristo aqui na terra. Cristo nos libertou para libertar. E eu volto para o primeiro versículo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele nos libertou das algemas. Ele nos libertou das cadeias. Ele nos libertou de todo vício, toda enfermidade. E esse é o propósito, como nós lemos lá. Ele foi ungido. E na citação dele, se você ver, tem 2 vezes liberdade. Para trazer libertação, proclamar libertação aos cativos. E trazer liberdade aos oprimidos. O propósito principal de Jesus foi nos libertar, para que possamos libertar outras pessoas. Nós vemos pessoas presas do nosso lado. E nós temos a chave, que é o conhecimento da verdade. Esse conhecimento traz liberdade para todos aqueles que permitem que essa palavra alcance cada coração. Eu queria cantar uma música, Giovana, você me ajuda? Aleluia. Você pode se colocar de pé? Glória a Deus. Aleluia. A palavra foi ministrada, uma palavra simples. Essa é uma tarde de liberdade. Seu coração veio ver coisas, ou ver áreas, ver situações, circunstâncias que talvez você ainda se veja preso. Porque você já é livre. Cante de todo o coração e eu creio naquilo que o Espírito Santo vai estar fazendo.